Graça e paz, irmãos. Eu queria dizer que eu sou apaixonado pela regente, tá bem? Mas ela é linda, né? O Diego estava babando ali, até confessou ali, né? Ainda bem que Catiane não estava perto. Que bênção, irmãos. Eu estou de acordo com o presbítero Eliel, quando ele fala dessa beleza, né? Dos cânticos, dos hinos. Tem música, letra, boa teologia, cantamos boa teologia, tem espiritualidade, não é? Chama-nos a um envolvimento com as riquezas de Deus e da sua palavra. Isso é maravilhoso. E eu fico assim pensando, né? Quando ele diz que algumas igrejas não têm isso. Eu fico perguntando por quê, não é? Por quê? Por que elas não têm? Deus tenha misericórdia do seu povo. Tenha misericórdia de nós. E que nós sejamos os continuadores da obra de Deus aqui nesse mundo. Irmãos, eu queria pensar de maneira bem prática com os irmãos sobre um tema. O tema é justamente esse, a espiritualidade, a nossa espiritualidade. Talvez o tema do sermão de hoje seja uma espiritualidade viva e relevante. Por que eu estou já colocando o tema da mensagem antes do texto, né? Porque eu queria que nós, antes de lermos a palavra de Deus, compreendêssemos que nós estamos num mundo agora não só secular, né, como nós chamamos, um mundo materialista, consumista, que tem ideias totalmente contrárias aos princípios das Escrituras Sagradas. Nós vivemos também num mundo religioso. E nesse mundo religioso ecoam discursos religiosos dos mais variados tipos. Nós temos os matizes para todos os gostos religiosos também, né? Todas as expressões religiosas. E tudo com Bíblia e tudo com uma proposta de espiritualidade. Então, nós somos chamados muitas vezes a nos envolver nesse mundo religioso e para que as coisas aconteçam corretamente, então nós precisamos assumir formas, jeitos, falas, trejeitos, posturas, porque senão nós não vamos ser aceitos, vistos como sinceros, como verdadeiros. Uma vez alguém disse assim para mim: olha, se alguém saudar, eu estava num outro ambiente e a pessoa disse assim: se alguém o saudar com a paz do Senhor, diga: paz, meu irmão, porque se você disser outra coisa, eles não vão crer que você é pastor, viu? De Deus. Porque tem que ser do jeito que as coisas têm acontecido. Eu fico pensando que muitas vezes isso nos chega também, e nós começamos a assumir alguns trejeitos sem muita reflexão, sem muita ponderação, e a nossa prática de vida acaba sendo a reprodução de um contexto religioso em que nós estamos. Ora, nós precisamos olhar sempre para a palavra de Deus e é ela que deve guiar os nossos caminhos, né, os nossos passos na caminhada da vida. Quer as pessoas gostem, quer elas não gostem, quer sejamos aceitos, quer não sejamos aceitos,
quer as pessoas entendam, quer elas não entendam, nós precisamos reconhecer que a principal, o principal aval, o principal ponto de vista que deve prevalecer sobre nós é a visão de Deus, o ponto de vista de Deus. Porque é a Ele que nós vamos prestar contas. É diante dele que nós vivemos. Portanto, que o Senhor nos dê uma espiritualidade sóbria, sincera, verdadeira, mas, sobretudo, bíblica, respaldada pela palavra de Deus, porque é sobre a palavra de Deus que ele vela pela sua palavra para a cumprir toda. Portanto, ninguém poderá, em nome de uma pretensa religiosidade, comparecer diante de Deus e exigir dele o seu entendimento, sua graça, sua misericórdia, o seu perdão, porque agiu com sinceridade. Uma vez, se não me engano, foi Mark Lloyd Jones que escreveu algo sobre a sinceridade errada. Sinceros, mas errados. Sinceramente errados, né? É isso. Não basta ser sincero. É preciso que a nossa sinceridade brote da verdadeira fonte. Por isso, irmãos, nós precisamos sempre ponderar, meditar e refletir sobre a nossa espiritualidade. E eu queria que nós pensássemos a partir de um texto da Escritura, e, como eu disse, eu quero trazer de maneira mais prática do que simplesmente teológica, não é? Um texto que é muito usado em liturgias, nos nossos cultos. O texto do profeta Isaías, no capítulo 6. Nós vamos ler até o versículo 10. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia e acompanhasse a leitura que nós vamos fazer. Isaías, capítulo 6, de 1 a 10. Todos acharam? Acompanhem na sua Bíblia a leitura que eu faço agora. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, disse Isaías, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Até aí. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e queremos que
porque precisamos, queremos que a tua graça seja derramada sobre nós nessa hora. Suplicamos por isso então, Senhor, que a tua misericórdia nos alcance mais uma vez. Que os nossos olhos não sejam como os do teu povo do passado, olhos embaçados, incapazes de perceber a majestade da tua glória, a formosura do teu amor, o poder da tua salvação. Que os nossos olhos se abram, que o nosso coração se aqueça com a chama da tua presença e que assim, ó Deus, possamos sair daqui nesta noite cheios da tua presença, sim, mas também dispostos a uma vida melhor, para louvor, a honra e o engrandecimento do nome de Cristo, a quem nós tributamos a nossa vida como sacrifício vivo para a exaltação dele, nosso Redentor. Ouve a nossa súplica agora, Senhor. Nós imploramos, por isso clamamos em nome do Cordeiro Santo que é Jesus. Amém. Espiritualidade viva e relevante. Uma espiritualidade viva e relevante. O que nós devemos fazer, irmãos, para termos uma expressão de fé robusta, firme, estável e uma espiritualidade relevante? O que nós podemos fazer para que isso aconteça? O que nós devemos fazer para que isso ocorra? Eu queria situar rapidamente aqui o texto, diferente dos demais profetas, por exemplo, como Jeremias, Ezequiel e outros, que traz a vocação do profeta já nas primeiras linhas do seu livro profético. Aqui nós encontramos no capítulo 6 essa vocação, aqui está a vocação profética de Isaías, né? E muitos estudiosos perguntam por que só no capítulo 6? Porque nos 5 primeiros capítulos, muito provavelmente Isaías registra coisas a respeito da nação de Judá. Aqui ele está em Judá, ele está focado na nação Judá. Lembre-se que os reinos já estavam divididos aqui, né? O reino de Israel e o reino de Judá. Tem uma muriçoca aqui me perturbando. Não dá, minha mulher está ali, arruma o cabelo, não dá. O vento aqui agora não tem jeito. Eu estou tentando segurar aqui também as coisas, né? Mas muito bem, minha filha. Mas eu sou bonito, tá do mesmo jeito, né? Tá bom. Tá vendo, Diego? Ela é linda de qualquer jeito, mas eu tenho que ficar me arrumando aqui. É graça mesmo, viu? Mas, veja, alguns estudiosos dizem que nos 5 primeiros capítulos, Isaías fez questão de registrar e dar uma introdução mostrando a realidade de Judá, né? O reino do norte, Israel, o reino do sul, Judá, já estão divididos, né? O povo de Deus já está dividido. Israel vive em conflito com Judá. Não é uma relação amistosa. E Judá, particularmente, está vivenciando uma situação de extrema penúria espiritual. Isaías faz questão de registrar nos 5 primeiros capítulos a degradação espiritual de Judá, do seu povo. Ele começa aí o registro no capítulo 6 falando que no ano da morte do rei Uzias, ele vai fazer o seu ministério profético em cima de 4 reis: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Estamos falando de 740 anos antes de Cristo chegar ao mundo.
740 anos antes, está ali Isaías, muito provavelmente uma pessoa extremamente culta e de acesso à realeza. Ele era filho de Amós. Quando isso aparece, é porque esse Amós era conhecido, destacado no meio em que vivia, e, portanto, ele muito provavelmente tinha acesso aos ambientes da realeza de Judá. Era uma pessoa destacada. É o hebraico mais difícil do Antigo Testamento, pela sua polidez, pelas suas exatidões, muito bem escrito. Muito bem, ele faz questão de registrar. Eu só queria ler aqui um versículo, 2, do capítulo 1, para que nós entendamos como era a situação espiritual de Judá, na época em que Isaías começou a exercer o ministério profético junto a este povo. Versículo 2 diz: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Criei filhos e os engrandeci. O reinado de Uzias é um reinado longo. Uzias foi rei em Judá por mais de 50 anos, exatamente 52 anos, como rei de Judá. E como foi que Uzias se portou? Uzias foi um rei que se destacou na administração pública. Ele era um exímio administrador. Ele tinha conhecimentos de engenharia, desenvolveu armamento bélico para o seu exército. O exército de Judá era um exército temido. As outras nações respeitavam Judá, um paíseco deste tamanho, pequenino, mas com um exército bem montado e bem preparado. E o próprio rei desenvolveu material bélico. Foi um grande construtor. Ele construía torres de vigia por toda Judá. Ele sabia posicionar, fazer a defesa do seu território. Era um homem que investiu na agricultura. O povo de Judá tinha comida na mesa, vivia bem, tinha fartura. E veja como é que Deus começa, através de Isaías. Criei filhos e os engrandeci. As outras nações respeitavam Uzias e, consequentemente, Judá. Temia e respeitava. Muita gente olhava para Judá e dizia: isso aí é coisa boa, é coisa grande, é coisa poderosa. Devemos respeitar. Versículo 3. Versículo 2 termina: mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel, aqui é o povo de Deus, não tem conhecimento. O meu povo não entende. Havia um entorpecimento espiritual. A imoralidade cultural havia entrado em Judá. A idolatria graçava, se esparramava no meio do povo. Espiritualmente, Judá era uma nação enfraquecida. Havia virado as costas para o Senhor dos exércitos, o dono de todas as coisas, aquele que deu a grandeza para o seu povo, aquele que supria a vida do seu povo. Judá havia se esquecido do seu Deus. Claro que não toda nação, sempre Deus preservou um remanescente, mas Deus levanta Isaías para ser sua boca no meio daquele povo. Isaías então começa a alertar o povo de Deus, de que o Senhor o julgaria.
a Assíria viria, guerras seriam travadas, Síria se uniria com Israel contra Judá, Judá teria que resistir. A guerra sírio-efraimita, assim reconhecida. Bom, muitos desdobramentos históricos ocorreram. E aqui no capítulo 6, encontramos Isaías dizendo: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, e ele falou comigo, e ele me chamou, e ele me vocacionou. Espiritualidade. Eu queria que nós olhássemos para esse texto aqui e encontrássemos aqui alguns recursos para nós compreendermos como é que nós devemos ter uma fé robusta, firme, estável e uma espiritualidade viva e relevante. Como? Porque Deus toma a vida de Isaías para servir de paradigma, de exemplo, de referencial para todo o povo. Quando a gente lê nesses 10 versículos aqui, nós encontramos o que Deus quer que o seu povo faça. Como o povo deve reagir, assim como Isaías reagiu. Como o povo deve se posicionar, assim como Isaías se posicionou. O que precisa acontecer? Aquilo que aconteceu na vida de Isaías nesse momento. Deus destaca nos 5 primeiros capítulos como é lastimável a vida do seu povo. E depois, no capítulo 6, Deus faz questão de demonstrar: olhem para esse profeta. E eu espero de vocês que a vida dele, o comportamento dele, a postura dele, o entendimento dele, sirva tudo isso como uma boa referência para vocês no relacionamento comigo. Como é que vocês devem se comportar em relação a mim, o Senhor dos Exércitos? Mais do que trejeitos religiosos, Isaías vai falar aqui mesmo Deus vai falar, através de Isaías, ao povo: de que me serve a multidão de sacrifícios que vocês me oferecem? Deus chama os sacrifícios que são efetuados no templo para culto ao nome do Senhor, de sacrifícios vãos, coisas vãs, sem sentido, desprezíveis, portanto, sem nenhum valor. Não é possível apenas casca, forma, jeito. Deus quer muito mais do que isso. Para onde devemos seguir? Que direção devemos tomar? No ano da morte do rei Uzias, diz aí o texto: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins. Aqui é o único lugar na Bíblia onde esses seres são apresentados. Esse nome aparece, serafins. O termo serafins significa os ardentes, os incandescentes, os flamejantes. Parece que havia um brilho, uma glória nesses seres aqui, diferente dos demais seres. Os serafins, os flamejantes, os brilhantes, os luminosos, os incandescentes. Os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 asas, eles cobriam os pés da cintura para baixo. Com 2 asas, cobriam o rosto da cintura para cima. E com 2 asas, eles voavam acima do trono de Deus, em torno do trono de Deus, numa postura de prontidão. Serafins estavam diante do trono glorioso de Deus, em prontidão, como que dizendo: estamos aqui
as ordens que emanarem de ti, ó Deus, nós estamos preparados para cumprir. Diga, Senhor, e nós cumpriremos. Preparados. Mas eles não tinham condição de olhar para o Senhor. Eles se cobriam, eles se escondiam nas próprias asas. Já pensou nisso? Eu fico pensando na intimidade que muitos hoje dizem ter com Deus. O cara lá de cima. Cuidado. A Bíblia diz, sejam poucas as tuas palavras quando você colocar os pés na casa de Deus, pois Ele não se agrada de tolos. Irmãos, faltam muito temor em muitos corações quando nós tratamos com Deus. Temor de Deus. Os serafins não ousavam ver ao Senhor. Eu fico pensando lá em Moisés, no Êxodo. Lembram? Moisés olha para Deus e fala assim, Senhor, eu queria olhar para o Senhor, eu queria ver a tua face. E Deus fala o que para Moisés? Lembram? Moisés, você não pode ver a minha face, porque não existe um ser humano sequer, uma criatura sequer que contemple a minha face e não morra. Você não pode fazer isso. Mas eu vou fazer o seguinte com você, Moisés. Eu vou pegar você, você está sobre uma pedra, uma penha, eu vou colocar você ali e vou passar na fenda da rocha e você me verá pelas costas. E Moisés ficou lá. O texto diz assim, que Deus veio, e enquanto Deus vinha se aproximando de Moisés, Deus coloca as mãos sobre Moisés para que ele não o contemplasse. Deus esconde os olhos de Moisés. E ele passa. Aí Deus toma Moisés e deixa ele vê-lo pelas costas. Que cena! Fenomenal, fantástica. O Deus sublime permitiu uma coisa dessa. E Moisés contemplou as costas de Deus. O que aconteceu depois disso? Vocês se lembram? Ele está lá no Monte Sinai. Quando ele tem que descer de volta ao povo, o rosto de Moisés brilhava. Eu já vi uma figurinha falando disso aqui que eu ri muito. Que pareciam aqueles postes de luz de praça, iluminada, cabeça enorme, iluminada. O que Moisés teve que fazer? Colocou um véu sobre a cabeça. Por causa da intensidade da glória de Deus. Temor no nosso coração, irmão. Eu queria ter esse santo temor no meu coração todos os dias da minha vida, porque eu não quero tratar o meu Deus como um qualquer ou como um igual. A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? Pergunta o Senhor dos Exércitos. A quem? Aqui mesmo no livro de Isaías. A quem me comparareis? Serafins estavam sobre ele, cobriam os rostos, os pés, voavam e clamavam. E clamavam. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. R.C. Sproul, gosta dele, Diego? Muito também gosto, viu? Já falecido, né? Infelizmente. R.C. Sproul, ele disse que a única vez em que aparece na Bíblia essa ênfase sobre a pessoa e os atributos de Deus
é aqui. Em nenhuma outra parte da Bíblia é dito justo, justo, justo é o Senhor. Ou bom, bom, bom é o Senhor. Amor, amor, amor é o Senhor. Não existe. O único lugar onde esse trishagion, assim chamam os teólogos, né? 3 vezes santo. A única vez que isso acontece é esta. E o atributo destacado é a santidade de Deus. Um Deus, Sproul diz assim, é o completamente outro. O totalmente diferente. Ários, santo, separado, distinto, diferente. Dá para perceber a gravidade, a grandiosidade, a sublimidade, a altura do nosso Deus. Dá para perceber isso? Ele é santo, mas não é só santo, ele é santíssimo. Santo, santo, santo. Inigualável em santidade, pureza e distinção. E eu chego assim diante dele de qualquer jeito. Ô, tudo bem aí? Temor, temor, temor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos aí não é o Deus da guerra. Aqui em Isaías quer dizer o dono de todo o céu. Os exércitos celestiais, o dono de todas as legiões celestes, todos os anjos, todos os querubins, todos os serafins, todos os santos que estão lá, todos, todo ser celestial aqui. O Senhor é o dono de todos. As bases do limiar, o templo, se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, o sinal da presença gloriosa de Deus. A casa se enche de fumaça, não há espaço onde Deus não esteja. Deus completa tudo, Deus está em todo lugar, a onipresença de Deus, o Deus glorioso em sua majestade, poder e glória. Então, o que acontece com o homem? Tudo isso é manifestação, teofania, revelação de Deus. Isaías está ali. Eu vejo que ele levou um impacto com aquela visão. Não sabemos como é que foi. Não sabemos se foi um êxtase, se foi real, ele olhou e viu. Não sabemos. A realidade é que ele viu. Tudo indica que ele estivesse na presença de Deus, no templo, no santuário. Ele viu. E agora entra o ser humano. Então disse eu. E o que é que o ser humano diz? Vou pular de alegria, agora é minha hora. Ai de mim. Estou perdido. Não há mais escapatória para mim. Não há condição de eu permanecer. Ai de mim. Estou perdido. Porque eu sou homem. Não sou divino, sou homem e homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Nós somos pecadores, eu sou pecador, meu povo é um povo pecador, nós não temos escapatória. Quando eu li isso aqui, meditei nisso aqui, eu tive uma convicção. Se Deus existe, e se Ele é tudo isso, eu decididamente não posso viver de qualquer jeito.
Eu não posso. Se Deus existe, o homem não pode se conduzir de qualquer forma. Precisamos temer ao Senhor. Temer ao Senhor. Estou perdido. Então, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, versículo 6, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirada do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca. Deus fazendo aquilo que eu não posso fazer. Deus ordenou o serafim não agiu de modo próprio, por vontade própria. Deus ordenou, graça seja concedida a esse pobre pecador. Com uma brasa tirada do altar, toca os lábios de Isaías. Então, diz assim o serafim, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, perdoado teu pecado. Só então, depois disso, até agora, Deus se mostra. O homem tem uma convicção de pecado terrível. Sente-se sem esperança, sem possibilidade de prevalecer ou de permanecer. Mas a graça se manifesta, toca os lábios. O anúncio da graça acontece. Ela tocou os teus lábios, perdoados estão os seus pecados. Você foi aceito. Que coisa maravilhosa! Deus o acolheu, graça foi manifestada. Depois disto, ouve-se a voz do Senhor. Só depois que Deus fala, só depois que Isaías ouve a palavra do Senhor. Então, ele ouve a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me a mim. Irmãos, de maneira bem prática, este é o contexto aqui, e a Isaías, então, recebe de Deus a incumbência de ir. Eis-me aqui. Isaías, prontamente, sob o toque da graça de Deus, ele ouve o comando, o chamado, e ele se posiciona, consagrando a sua vida, dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. 3 coisas eu queria destacar aqui, para que você voltasse para casa aqui e compreendesse que a sua espiritualidade depende dessas 3 coisas aqui. E que você precisaria avaliar seu coração, sua vida e a sua caminhada cristã, para que você não se conduzisse de maneira inconveniente, de jeito nenhum. 3 coisas eu queria que você compreendesse. A pergunta que nós fizemos no início é o que devemos fazer para termos uma espiritualidade viva e relevante. O que devemos fazer? À luz desse trecho que acabamos de explicar aqui rapidamente, eu queria destacar 3 coisas. Primeira, se você quer ter uma espiritualidade relevante, viva, atuante, que fale mais de Deus do que de você, mantenha o foco naquilo que for essencial. A primeira coisa é essa. De maneira muito prática, mantenha o foco, a atenção, o olhar naquilo que for essencial. E lembre-se, o essencial não está na terra. A terra, o mundo, a sociedade, o meio onde nós vivemos conspira contra o foco nas coisas de Deus. A atenção do coração humano, ela é desviada daquilo que é essencial para aquilo que é transitório, para aquilo que é perecível, para aquilo que é meramente material, para aquilo que se extingue com o tempo, para aquilo que não tem peso de eternidade, para aquilo que não tem valor eterno, para aquilo que não fala de Deus, fala só do homem. Lembre-se disso.
Há uma guerra contra você e essa guerra vem do mundo onde você está, do mundo onde você vive, do contexto de vida que você tem. Tudo conspira contra nós, mas a palavra de Deus, nessa hora crítica, não é? Judá virou as costas para o seu Senhor, Judá é um povo rebelde, é povo de Deus, temos o culto, temos o santuário, temos a lei, temos tudo, mas não tem intimidade com o Senhor, não tem vida espiritual verdadeira. E agora tem mais uma crise, a crise política. O rei será tirado, ou já estava morto. Há uma discussão aqui que eu não quero entrar nela. Mas a questão é, depois de 52 anos, Uzias passaria. Ele morreria. E agora? O que será de nós? Como será o nosso amanhã? E o futuro, o que nos reserva? E agora, Judá? Não é e agora, José? E agora, Judá? Como que vai ser? Era hora de instabilidade. Nessa hora de instabilidade, para a vida daquele povo, povo de dura cerviz, pescoço duro, não se curvava, coração empedernido, endurecido, feito pedra. Nessa hora, Isaías olha para cima, tira o olhar do lado, tira o olhar da terra, olhando para o lado, a desesperança, a convulsão interna, a temor, medo, insegurança. Mas quando olha para cima, o trono está cheio. Hernandes Dias Lopes diz isso, né? O trono do céu está cheio, enquanto o trono da terra está vazio. Mas há um rei assentado no trono. Meus irmãos, Deus está no trono e Ele rege a história com mão poderosa. Eu e você estamos seguros. Então tiremos o nosso olhar das coisas desta vida terrena que tenta nos seduzir e nos cativar, e mais do que isso, nos escravizar. E olhe para cima. Tire os seus olhos daqui e põe os seus olhos onde as coisas de fato acontecem. Onde a fonte de tudo está lá. Olhe para Deus, olhe para cima. E lá está o Senhor assentado num alto e sublime trono. Mantenha o seu foco, a sua atenção naquilo que é essencial. O essencial não está na terra, está no céu. Todas as experiências desta vida terrena, elas são passageiras. O bom e o mal passam. O bom rei Uzias passou. Olhe para o lugar onde as coisas não terminam. Olhe para o seu Deus. Mantenha o foco no essencial. Segunda coisa. O que nós devemos fazer para termos uma espiritualidade viva e relevante? Olhe para cima. Olhe para Deus, mantenha-se focado naquilo que não perece. Olhe para o reino. Segundo lugar, diante dessa visão de Deus, Isaías quebrantou-se. A lição que eu queria que você aprendesse e guardasse no coração é: não seja, quer ter uma espiritualidade viva e relevante? Não seja motivo de escândalo para o reino de Deus. Com isso, eu quero dizer para você uma coisa. Enfrente e trate de pecado na sua vida. Enfrente, reconheça e trate de pecado na sua vida. Todos nós somos pecadores, não somos?
Mas não há maneira de tratar de pecado de qualquer jeito. Pecado precisa ser reconhecido, enfrentado, tratado da maneira correta. Só um jeito de tratar de pecado. Reconheça, confesse, peça perdão, mude de vida, abandone o pecado. Abandone o pecado. Não se trata de pecado dizendo, é uma falhazinha que eu tenho. É pecado. Pecado é a única experiência, é a única força capaz de nos arrastar e nos empurrar para longe do nosso Deus. Não existe outra força tão grande quanto o pecado para nos arrastar para longe de Deus. Pecado é o pior e o mais terrível fator de desagregação na vida cristã, na vida de piedade. Pecado. Pecado separa o homem de Deus, o seu Criador. Pecado separa o homem do seu semelhante, seu próximo. Pecado desagrega. Pecado separa o homem de si mesmo. Pecado mexe com as nossas estruturas mais íntimas. Ele começa a tentar nos convencer que aquilo que ofende a Deus, agride a santidade de Deus, pode ser tratado e tolerado dentro de nós, porque traz prazer. Reconheça, enfrente, trate de pecado na sua vida. Não seja motivo de escândalo no reino de Deus, na obra de Deus. Quer ter uma espiritualidade relevante, enfrente isso na sua vida, porque todos nós temos. Zonas sombrias. Entre lá. Mexa nisso. Seja o que for. Seja em que área for. Trate disso. Trate disso. Quais são as áreas vulneráveis que você tem? Entre ali. E diante de Deus, trate disso com Ele. Convença-se de que isso agride o Senhor. E rompe com elos que não deviam ser rompidos dentro de você e do lado de fora da sua vida. Trate disso. Confesse pecados. Pecado precisa ser confessado. Senhor, eu fiz, eu pratico, eu sou assim, eu tenho sido moldado por essa estrutura que me leva para longe de ti. Senhor, tem compaixão de mim, eu não quero mais ser isso. Eu não quero mais viver assim. Eu existo para a glória e louvor do teu nome. Eu existo para a grandeza e a honra de Cristo. Eu existo para proclamar as virtudes daquele que me salvou, me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Senhor, por favor, tira isso da minha vida. Arranque isso. Um velho pastor uma vez disse, pecado não se tira como a gente tira uma erva daninha de qualquer jeito. Há uma erva daninha, lá em São Paulo tinha muito isso. Eu esqueci o nome dela. Num terreno assim, ela nasce uns raminhos, sabe? O terreno fica verdinho. E se você deixar, vira praga mesmo, né? Toma conta de tudo e tal. Aí se você for lá e puxar, o caule rompe na terra. Você tirou isso aí, olha para o terreno está limpinho, está bonito. Na outra semana, já tem broto lá.
Você não pode tirar aquele negocinho lá, quebrando o caule. Sabe como que tem que fazer? Você vai com uma pazinha e finca na terra, e aí você puxa de baixo para cima e sai uma batatinha lá de dentro. Aí sim você limpou a terra. Tem que tirar todas as batatinhas de dentro da terra. Senão a praga vai nascer novamente. A batata está escondida lá embaixo. Um velho pastor, pensando, eu acho nisso também, ele disse: pecado a gente não tira de qualquer jeito. Você tem que arrancar pela raiz. Qual é a fonte do seu pecado? Seque essa fonte. Seque essa fonte. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 5, ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E depois ele descreve essa natureza. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Não é enfrente, trate de um jeitinho. Tem gente que trata o pecado como bicho de estimação, né? Um jeitinho. É briga séria. É luta séria. Enfrente e mate isso. Mate isso. Enfrente, trate de pecado em sua vida. Não seja motivo de escândalo para o reino de Deus. Quer ter uma espiritualidade viva e relevante? Olhe para o alto. Depois olhe para dentro. Olhe para cima. Mantenha o foco no essencial. Olhe para dentro. Não seja motivo de escândalo. Jesus falando dos escândalos. Você se lembra, não é? Ele diz: melhor é que se amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se atirasse no mar, do que fazer um pequenino tropeçar por causa dos escândalos. Nós não somos para escândalo diante dos olhos do mundo. Nós somos para louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Em último lugar, o que devemos fazer para termos uma espiritualidade viva e relevante? Terceiro lugar, consagre a sua vida para fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Consagração. Consagre a sua vida para fazer a vontade de Deus. Custe o que custar. Uma espiritualidade relevante é aquela que não vê como mera obrigação fazer a vontade de Deus, mas entende que não existe coisa melhor do que a experiência na vontade de Deus. Uma espiritualidade relevante compreende que estar na vontade de Deus é o melhor lugar para nós. É a melhor experiência. Não há outra experiência comparável a esta. Fazer a vontade de Deus, consagrando a própria vida ao Senhor. Quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Disse Isaías: eis-me aqui. Consagração, pronta, direta, resoluta, firme, imutável. Eis-me aqui. Envia-me a mim. E Deus disse: tá bom, vá. Vá e diz a esse povo. Agora eu queria saber se nós iríamos gostar de fazer isso. Vai e diga a esse povo, Isaías. Então vai ser a minha boca. Vai e diga a esse povo a verdade, a minha palavra. Vai e exorte Judá a mudar de vida. Vai e diga ao coração desse povo que está vivendo a idolatria. Vai e diga a esse povo a verdade a meu respeito, que eu tenho que compartilhar com eles. Ouvi, não entendais. Vede, mas não percebais. Isaías, vá.
torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venha a ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e converter-se e ser salvo. Vá. Que tal, hein? A gente lutando aqui para converter alguns, né? E Deus diz assim, vá, você vai pregar a minha palavra, vai pregar a verdade ao coração desse povo, mas ninguém vai te ouvir. Você vai? Que obra terrível é essa? Mas é a vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Eu vou. Eu vou. Fazer a vontade de Deus implica em pelo menos 3 coisas, irmãos. Primeira, reconhecer que a vontade de Deus é maior e melhor do que a nossa. Portanto, nós podemos confiar nela. Segundo, implica em respeitar a autoridade da soberania de Deus, que controla e ordena todas as coisas. Portanto, eu preciso me submeter sem discutir. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe se conduzir. Ele sabe que a sua ordenação e o seu governo são justos e são perfeitos. Portanto, eu não discuto. Respeito à autoridade da soberania de Deus. Fazer a vontade de Deus implica também em uma submissão completa. Deixar-se conduzir pela força da sabedoria divina. Eu me entrego, porque a minha sabedoria não alcança a sabedoria de Deus. Ele é sábio, seus caminhos são perfeitos, seu poder não exaure jamais, não se extingue jamais. Eu confio, eu creio no amparo divino. Eu posso não entender, mas eu me consagro, eu me entrego. Como é que o teólogo do passado disse? Eu não entendo para crer. Eu creio para entender. Irmãos, que nós sejamos verdadeiramente um povo que tem uma espiritualidade viva e relevante. Olha para cima, olha para dentro e olha para fora, mas de maneira consagrada e submissa à ordenação, ao controle e ao propósito da vontade de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos livre de tropeços e nos faça instrumentos de graça para o seu louvor. Vamos ficar de pé e vamos cantar mais um hino. Adriana, por favor.